Bom dia, meu nome é Mariana e agora eu vou apresentar mais um dos trabalhos desenvolvidos pelo Labit para Urb. Com o tema Urbanismo Tático como micropolítica de adaptação emergencial dos espaços públicos, adaptação na cidade no contexto da Covid-19, nós, bolsistas, voluntários, orientadores e colaboradores, preparamos uma apresentação dividida em 3 etapas para expor o trabalho realizado durante um ano tão ativo. O trabalho segue em ordem cronológica, primeiramente apresentando os estudos realizados na cidade do Rio de Janeiro, seguido do concurso BID Volver a Cali e o curso, que vem como desdobramento desse concurso. Em 2020, o mundo foi surpreendido por uma crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus, que por sua facilidade e rapidez de contágio exigiu distanciamento físico como medida para evitar sua propagação. Essa crise tem transformado os hábitos da população e desafiado governos e organizações do mundo inteiro a pensar soluções para garantir o uso dos espaços públicos de forma segura durante a pandemia. Inicialmente, para reduzir as possibilidades de contágio pelo novo coronavírus e para que a população evitasse aglomerações, foi decretada a quarentena, na qual ocorreu o fechamento dos espaços públicos. Após esse tempo de confinamento, a abertura gradual de muitas cidades no mundo começou a acontecer, onde novas demandas para os espaços públicos começaram a surgir. Outra alteração notável foi a migração de muitos para o automóvel particular, o que agravaria ainda mais o problema de mobilidade urbana. Nesse contexto, a demanda por espaços públicos de qualidade que suprissem as necessidades da população foi evidenciada, bem como as falhas no sistema público. O urbanismo tático é uma abordagem para ativar o espaço público por meio de soluções imediatas, de baixo custo e alta eficácia, convenientes para permitir intervenções temporárias, mas também capazes de gerar novos espaços de reflexão, visando transformações futuras mais duradouras. Nesse contexto, em que o distanciamento físico precisa ser praticado e é necessária uma maior agilidade na implementação de projetos, as intervenções de urbanismo tático têm ganhado especial atenção. Diversas cidades pelo mundo têm apostado nessa metodologia como forma de adaptar seus espaços públicos à nova realidade, respeitando as indicações das organizações de saúde. Devido ao isolamento físico, as atividades do laboratório tiveram que ser adaptadas a cada estudante, e que eles permaneceram também confinados em suas casas, estudando a possibilidade de adaptar os espaços públicos ao distanciamento. Esses estudos se basearam nas observações de ações realizadas em vários contextos mundiais, o que permitiu a classificação das táticas mais comumente usadas. A extensão de calçada é uma tática utilizada para ampliar os espaços pedonais, o que no atual contexto permite que seja respeitado o distanciamento interpessoal mínimo indicado pela OMS. A criação de ciclofaixa temporária tem como objetivo oferecer meios alternativos para o deslocamento na cidade, incentivando a mobilidade individual, sobre bicicletas e patinetes como solução para reduzir a lotação dos transportes públicos, assim como apresentar alternativas ao automóvel. O fechamento de rua para carros é uma ação que considera o fechamento da rua para o uso de veículos e, consequentemente, a sua abertura para pedestres e transportes ativos. O compartilhamento de rua é uma ação que considera algum tipo de sinalização e que informe que o pedestre, ciclista e também motoristas devem compartilhar o mesmo espaço, aumentando a oferta de espaços públicos sem restringir completamente a circulação de veículos. A demarcação de distanciamento inclui marcações de pisos delimitando as distâncias interpessoais ou entre grupos de pessoas, para garantir as distâncias físicas em espaços públicos de permanência, como calçadas, praças, parques, áreas ocupadas por restaurantes, estações de transporte público e etc. A sinalização emergencial é utilizada para informar o usuário sobre o distanciamento necessário para a realização de atividades cotidianas. De forma a adaptar a cidade do Rio de Janeiro à pandemia da Covid-19, no primeiro semestre de 2020, a equipe do Labit ProUrb elaborou simulações em vários bairros, visando expandir áreas de pedestres, ciclistas e de forma a permitir o distanciamento físico recomendado pela OMS. A seguir, vamos utilizar uma série de imagens produzidas, utilizando algumas das táticas utilizadas, de modo a exemplificar como a intervenção de urbanismo tático se daria naquela localidade. As imagens foram produzidas com o olhar do morador e usuário. São Clemente, em Botafogo.
na Ilha do Governador, no trajeto chamado Anel Cicloviário, em Bom Sucesso, na Avenida Paris, na Rua Barão do Flamengo, em Flamengo, Rua Heitor Beltrão, na Tijuca, Rua Siqueira Campos, em Copacabana, Rua Mendes Sá, no centro, Rua Constância Barbosa, no Meia, a Comunidade de Nova Brasília, no Complexo do Alemão, Rua Camorim, em Jacarepaguá, no trecho da Rua Voluntários da Pátria, conhecido como Baixo Botafogo, Avenida Nelson Mandela, e em locais turísticos, como Cristo Redentor, a Igreja da Penha e a Quinta da Boa Vista. E em locais de grande circulação de pessoas, como as estações de BRT, uma das nossas sugestões é prover a demarcação de fluxos e dos espaços de permanência de modo a reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus. Um dos desdobramentos desse estudo foram 2 vídeos em que são apresentadas algumas ações de urbanismo tático que vêm sendo realizadas em cidades pelo mundo como forma de mitigar a propagação da Covid-19 e propor ensaios e simulações para adaptação de espaços públicos na cidade do Rio de Janeiro. Outro desdobramento foi uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo em outubro de 2020, onde o trabalho do Labit para Uber foi citado. A Cali foi um concurso de ideias promovidos pelo BID Lab Ciudades e a ONG Ciudades Comunes, com o objetivo de fomentar soluções inovadoras e viáveis, que permitam repensar as infraestruturas existentes no novo contexto da transição pós-Covid-19 na América Latina e no Caribe. As propostas deveriam focar em soluções imediatas e também pensar a longo prazo a fim de promover um futuro equilibrado. No edital, tivemos o primeiro contato com os pré-requisitos para propostas do projeto, que deveria ser replicável e escalável, com possível adaptação a locais específicos, com alto impacto, baixo custo e rápida execução. Pensar na questão atual da pandemia, propondo cenários que respeitem o distanciamento físico. Deveríamos também responder à questão de confiança do cidadão em políticas públicas com uma comunicação clara. E uma proposta inclusiva, promovendo igualdade de gênero e também a redução de desigualdade social e espacial. Com foco em criar e transformar as cidades em lugares mais resilientes, o concurso propôs 10 desafios que guiariam a produção da proposta. O conceito primordial foi de produzir espaços que contribuam para a reativação de espaços urbanos, levando em consideração o cenário pandêmico. O desafio ou o problema é identificado em espaços públicos e ou na vida comunitária frequente nas cidades latino-americanas no cenário pós-Covid-19. A adaptabilidade para que o projeto possa ser replicável e escalável, pois mesmo sendo proposto em uma área específica, a possibilidade de adaptação é imprescindível. Viabilidade, ao propor uma ideia que não ultrapasse o valor de $5.000 e que seja de fácil execução. Incubação, para que o projeto possa ser prototipado e testado. A proposta deve ser pensada na escala humana, propondo o distanciamento necessário e inclusivo para todos. Mais resiliência, para que seja ecologicamente sustentável. E a inovação da proposta também foi um fator importante na avaliação das propostas. O laboratório apresentou a proposta Adaptação de Espaços Públicos à Pandemia da Covid-19, curso de formação de agentes locais multiplicadores, e concorreu entre 485 propostas de vários países. A proposta apresentada consistiu em um curso que desenvolva habilidades e dê ferramentas para que os participantes se tornem multiplicadores de soluções para adaptação dos espaços públicos na transição pós-pandemia, propondo uma articulação entre a universidade, os propositores, poder público, consultores e a sociedade civil, os agentes multiplicadores. Com isso, uma maior quantidade de intervenções pode ser lançada em cidades diferentes e adaptada por meio do seu agente local, que estará totalmente ciente das demandas dos moradores e usuários locais. Entendemos que a transição pós-Covid-19 necessita de uma contaminação positiva. Deve ser simples na estrutura, ter incubação rápida e autônoma e se desdobrar no tempo em um grande número de casos, na medida que tem um agente local o ponto de convergência das necessidades reais da sociedade. Assim, de forma a escalar a ideia,
um grupo composto por professores, alunos e técnicos consultores, todos com experiência em urbanismo tático, se reúnem para contribuir na formação de tutores, que, por sua vez, interagem diretamente com os agentes locais, promovendo capilaridade e maior condições para que a intervenção se concretize. Com o cenário pandêmico, a produção de uma proposta coletiva do laboratório foi feita à distância, com muitas reuniões e divisões de tarefa. Um método encontrado para a realização de todas as etapas necessárias foi a divisão de todos os colaboradores em equipes menores. A partir da definição do objeto, a divisão foi feita em 3 grupos de trabalho, que chamamos de GTs: GT Conceito, GT Gráfico e GT Orçamento. O GT Conceito consiste no detalhamento do objeto, na definição do embasamento teórico e da estratégia metodológica e na produção textual. O GT Gráfico englobou a concepção gráfica, a sistematização de dados, a produção gráfica e a diagramação dos produtos. O GT Orçamento se dividiu em levantamento de etapas e de custos, relatório orçamentário e adaptação à verba existente. A articulação de diversos atores sociais como proponentes do curso busca capacitar cidadãos para a implementação de medidas de reativação de espaços públicos. A dinâmica do curso se dará em 3 módulos: descobrir, conceber e prototipar. Descobrir é o primeiro módulo do curso, com conteúdos teóricos e estudos de caso, que abordam conteúdos de diversas áreas de interesse com a contribuição de especialistas. Acontecerão também oficinas colaborativas, elaboração de uma ideia de intervenção. Esse segundo módulo é mais voltado para a concepção, entendimento e análise de situações específicas e também levantamento de dados. Será feita uma identificação de interlocutores locais e serão apresentadas soluções projetuais. Nesse módulo, as oficinas colaborativas serão voltadas para a elaboração de uma proposta de intervenção. Esse último módulo contará com uma intervenção efetiva, onde os alunos terão a possibilidade de perceber, através da atuação no projeto, as dificuldades que acontecem nesse tipo de intervenção. Serão usadas ferramentas de baixo custo, tendo sido feito um levantamento preliminar de custos. O conteúdo do curso será pautado por uma experiência piloto da intervenção desenvolvida pelo Labit Prourb junto à Prefeitura do Rio de Janeiro. A intervenção temporária Cadeia Calçada prevê a transformação de uma via no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, dominada por pistas de carros e estacionamentos, ampliando calçadas, instalando ciclofaixas temporárias, mobiliário urbano e vegetação, visando redistribuir o espaço público e adaptá-lo à transição pós-Covid-19. Junto com a proposta do curso apresentada em 4 pranchas, foi apresentado o orçamento e o memorial da proposta. Aqui nós temos a equipe que produziu coletivamente produtos do concurso. A proposta é adaptação de espaços públicos à pandemia de Covid-19, curso de formação de agentes locais multiplicadores, concorreu entre 485 propostas de vários países e recebeu uma das 8 menções especiais do júri. Aqui temos o certificado recebido pela equipe. Foi feita uma mesa redonda de apresentação com 4 projetos que receberam menção especial. A proposta do Labit também foi publicada na plataforma BID, criada para a exposição dos 100 melhores trabalhos. E o último desdobramento foi um webinar promovido pelo BID, que aconteceu no dia 24 de fevereiro, quando o Labit foi representado pela professora Adriana Sansão. A proposta do curso começou a ser desenvolvida dentro do concurso Louveira Lacari e, por conta do grande potencial, está sendo desenvolvida para que possa ser implementada. Diversos modos de implementação estão em discussão, possivelmente como futuras eletivas na graduação e pós-graduação, workshops, cursos de extensão ou aulas remotas, levando em consideração a situação atual da pandemia na elaboração dos eixos. O módulo 1, denominado Descobrir, como já foi brevemente descrito durante a apresentação do concurso, trata do embasamento teórico e é o único módulo que já apresenta seus temas definidos para a implementação. Para ministrar o módulo 1, o Labit Prourb se somará a convidados nacionais e internacionais e consultores, equipe que oferecerá todo o ferramental teórico e metodológico aos participantes. Depois de todos esses estudos e trabalhos produzidos, concluímos que é de extrema importância ter soluções distribuídas em diferentes áreas e contextos e que contem com a presença de agentes locais.
ações que promovem a articulação de atores sociais e a disseminação do urbanismo tático, e outro ponto foi a necessidade de mudança e adaptação de métodos de trabalho. Todas as reuniões, conversas e produções foram feitas através de ferramentas online. Aqui a gente pode ver os participantes da equipe dessa apresentação da DICTAC 2020. E muito obrigada e acompanhe o Labit nas redes sociais.